Ah, tu volta rápido, tá? Ah, quer pegar? Você como? Tá gravando. Tá gravando. Solita? Tá gravando. Não. Aí, ui. E se querem em fila, ok, delante de outro, pode ser o suelo, póngase ao suelo. Bom dia, Maurício Menezes, presidente do PAI. Estamos aqui aos pés do Cristo Redentor, à véspera das eleições, para não falar de política, para falar de valores. Valores e informações para formar o cidadão. Essa é a missão do PAI. 26 anos de trabalho na área da pedagogia da sustentabilidade e da alfabetização comportamental. Estamos falando de um Brasil, estamos aqui aos pés dessa montanha marrom para a grande conquista de benefícios que a gente quer o ser humano para a humanidade. É o que está na Escola Cidadania. Estamos falando de um Brasil que tem 27 estados, 26 mais Brasília. 6 municípios com mais de 2 milhões de habitantes. São Paulo tem 12 milhões. Estamos falando de 14 municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Isso aqui dentro. Estamos falando de 40 municípios com mais de 500 mil habitantes. Aqui dentro está Nova Iguaçu, Caxias, Campinas. Estamos falando de 135 municípios com mais de 200 mil habitantes. Estamos falando de 297 municípios com mais de 100 mil habitantes. Nesses 297 municípios com mais de 100 mil habitantes, o IPAI já chegou lá com a obra da pedagogia da sustentabilidade, pessoalmente e não pessoalmente, nos 297 maiores municípios do Brasil. Estamos falando em Minas Gerais com 853 municípios. Esses números são importantes, porque vocês vão ouvir lá na frente. Ah, perfeito, assim. Estamos falando em São Paulo com 645 municípios. Cada município desse tem um prefeito. Isso. Estamos falando em Rio Grande do Sul com 496 municípios. Bahia com 417. Paraná com 399. Rio de Janeiro com 92 municípios. Quer abrir os braços? Mais a capitã não atrapalhar ele. Na sequência, Olha pra mim não, tá? 576 municípios Perfeito. têm mais de 50 mil habitantes. Da paisagem, como se você não 2.235 municípios têm mais de 10 mil habitantes. olha pra mim. 1.240 municípios têm mais de 5 mil habitantes. E 1.463 municípios têm menos de 5 mil habitantes. Estamos falando de 5.650 municípios, 5.650 prefeitos e dezenas disso aí vereadores. Desde aí, sabe, volta também ângulos mais secários. Da capita está russo à lagoa. Eu só vou falar para vocês agora do orçamento da União, do governo federal. Não estou falando dos outros 26 estados, nem estou falando dos 5.650 municípios, que têm os seus orçamentos independentes. O governo federal tem um orçamento de 3,5 trilhões de reais. 3,5 trilhões de reais. 500 bilhões são para a Previdência, guarda esse número, hein? 500 bilhões são para bancar a Previdência Social. 1 trilhão de reais é para refinanciar a dívida, ou seja, todo ano o Brasil empurra 1 trilhão de reais para frente. 500 bilhões de reais, que é o mesmo valor da Previdência, é para pagar juros dessa dívida. 500 bilhões de reais todo ano é para pagar os juros da dívida. É a Previdência Social. 300 bilhões de reais é para despesa de pessoal. Sim, porque o funcionário público do Brasil ganha bem.
1,2 trilhões é para outras coisas, tipo assim, os ministérios, todos os trabalhos, todos os ministérios, investimentos estatais, que dá quase 90 bilhões, e repassos para os estados e municípios. Vê lá outra que está de machucadinho. Para vocês terem uma ideia, só vou falar aqui em 2 estados. O orçamento do estado de São Paulo é 200 bilhões de reais. O orçamento do estado de São Paulo é quase metade da Previdência. O orçamento do Rio de Janeiro é 60 bilhões de reais. Esse é o orçamento que o Cabral manobrou e roubou milhões, quiçá bilhões. Das prefeituras de São Paulo, são 60 bilhões, ou seja, o orçamento da Prefeitura de São Paulo é igual ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro, 60 bilhões. E o orçamento da Prefeitura do Rio são 30 bilhões de reais. Esse é o orçamento que está na mão do Crivella. Então vocês vejam assim, cada estado desse, cada município desse tem as suas dívidas e tem os seus refinanciamentos. Não estou falando nisso ainda, né? Lá no orçamento da União. E o Crivella foi que tá duro. Então, em resumo, a dívida da União, a dívida pública do Brasil, são 5 trilhões de reais. Isso é mais do que 1 trilhão de dólares. Essa é a dívida pública brasileira. E a dívida líquida é 3,5 trilhões. Isso aqui é metade do nosso PIB. Metade do PIB é a dívida líquida brasileira. Fechado. Falando do nosso PIB, que está da ordem de 7 trilhões de reais, nós temos aqui dentro uma sonegação anual de 500 bilhões de reais. Isso é que o brasileiro sonega. Você que faz seu imposto de renda, o empresário, 500 bilhões. O que se sonega no Brasil é uma previdência social. O juro da dívida são 500 bilhões todo ano. Então, entre sonegação e juro da dívida é 1 trilhão que a gente perde. E a corrupção, que leva no mínimo 500 bilhões de reais todo ano. Ué, mas tem cuidado? Estamos falando aqui de 1,5 trilhões de reais por ano que vai pelo ralo da grande corrupção. Se botar isso em 30 anos, o Brasil perdeu em 30 anos 35 a 50 trilhões de reais. Nenhum Brasil sobrevive com tamanha falta de valores. Então, meus amigos, vocês agora estão cientes dos números. Os números são esses, os números são dolorosos, né? E a solução para o Brasil é uma só. Está na educação. E na educação dos valores. Não é da educação da matemática, do português, da física. Por isso é que a gente precisa de uma alfabetização comportamental. Se o Brasil tiver uma educação de valores, um dia nós não vamos estar jogando tanto dinheiro fora. O recado que a gente quer dar para vocês é o seguinte: eu ainda não vi nenhum candidato, nem os que se dizem combater a corrupção, eu não vi nenhum candidato falar nesses números e se comprometer para derrubar esses números. O Brasil não precisa hoje de reforma nenhuma. O Brasil só precisa da reforma de valores, ou seja, deixar de nos roubar 1,5 trilhões todo ano. É isso que o Brasil precisa. Não vi nenhum candidato falando sobre isso. Se fala que vai ter reforma, se fala que vai privatizar a Petrobras, se fala que vai privatizar outros setores, né? Mas falar que vai cortar na corrupção, que vai cortar na sonegação e que vai cortar na renegociação do juros da dívida
Não tem um candidato até hoje que pegou claramente essa bandeira. Tem os que pegam a bandeira da corrupção. Parabéns, pelo menos essa. Mas o problema do Brasil é bem mais amplo. Então, para você que vai votar, vote a tua consciência, que a grande reforma que o Brasil precisa é a reforma dos valores. E agora você está informado. Eita, quedou linda assim. Linda assim. E como vai descer solo, isso assim natural, comunicação do Lemimo. Tá bom? Estava olhando, hein?